Eu aprendi um idioma em 100 dias e isso me trouxe alguns outros aprendizados além do idioma. E hoje eu vou te contar como que eu fiz isso e como que você também pode fazer. Primeiro, deixa eu me apresentar pra você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Laís, eu sou professora de inglês. Eu aprendi inglês sozinha e eu demorei muito tempo pra aprender inglês. Eu chuto aí uns 8, 9, 10 anos. Pra eu falar assim, ó, eu consigo falar inglês. E com o inglês especificamente, eu tive dois problemas importantes a ser destacados aí. O primeiro era que eu não sabia estudar, então eu não conhecia técnicas e metodologias para isso. E o segundo problema é que a minha mentalidade na hora de aprender era totalmente errada. E quando eu fui aprender o meu segundo idioma, que foi o espanhol, que foi aí que eu aprendi em 100 dias, eu tava com esses dois problemas resolvidos. Então eu tive esse resultado muito legal em 100 dias. Eu não tô falando que é possível você aprender um idioma do zero em 100 dias sem erro nenhum. Até porque não foi isso que eu fiz. Eu aprendi o idioma. Eu não aprendi a não errar. Na verdade, quando você cria essa mentalidade na tua cabeça, você percebe que errar é parte crucial do processo de aprender um idioma. Porque você começa a enxergar o erro de uma maneira diferente. A minha história com o erro é uma história muito longa. Eu fiz a minha monografia na faculdade, né? Eu sou formada em letras em relação ao erro. A minha pós-graduação também foi voltada para essa pesquisa. E eu pretendo continuar com essa pesquisa mais para frente aí, com outros planos futuros. Mas o erro é uma coisa que assombra muito todo mundo que vai aprender um idioma. As pessoas têm medo de se comunicar e falar e se arriscar porque elas têm medo do erro. Então, o erro representa uma grande parte, né, um dos maiores problemas que as pessoas encontram quando estão aprendendo um idioma. E quando você percebe que ele é teu amigo, as coisas mudam. Então, só pra você entender a diferença, que eu fui duas pessoas totalmente diferentes. Quando eu estava aprendendo inglês, eu tinha muito medo de errar. Então, eu não me arriscava, eu não falava. Queria ter um inglês perfeito pra depois falar. E aí, isso gerou vários anos estudando sem conseguir me comunicar, porque em nenhum momento eu focava na comunicação. Eu focava em aprender regra, decorar, eu escrevia muito, eu entendia muito. Se eu lesse, eu entendia, mas eu não sabia falar. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente, porque elas cometem os mesmos erros que eu, que é ter medo de errar. No espanhol, eu já fui totalmente diferente. Eu vou te mostrar um vídeo meu tentando falar espanhol pela primeira vez, quando eu nunca tinha estudado, então um dia antes de começar o desafio. Só pra você entender que mesmo sem saber, eu tava pronta pra errar. Falei com um americano. Em espanhol, ainda não sei falar espanhol, kkk. Hi, I'm good, and you? I saw you on your description that you speak Spanish, is that right? Yeah, I'm actually living in Buenos Aires in Argentina right now. Necesito mejorar considerablemente. I am starting a challenge, 100 days studying Spanish. And I would like to try, like, to speak Spanish a little bit. Like, can you help me? I can say hola. Okay. Hola es un buen principio. Sí, yo consigo. Can I say that? Yo consigo comprender, pero yo no consigo hablar. Así que puedes entender cuando otra persona habla, pero tienes dificultad expresándote. Sí, perfecto. Perfecto es italiano, ¿no? Perfecto es también Yo español. me voy a tentar. Me llamo Laís, me gusta emparedados. I think that's all I can say because I learned that from Duolingo. When I am trying to speak in Spanish, English comes to my mind, you know, like no Portuguese but English. It's like the part of your brain that does foreign language only knows one foreign language, so you just go straight there. Yeah, that's it. Estoy agradecido a conocerte. Gracias. Por ser o meu terceiro idioma, você pode perceber que eu tive uma dificuldade maior ainda, que era que o inglês ficava vindo na minha cabeça. Então, por mais que eu me forçasse a tentar falar o pouquinho que eu sabia de espanhol, que foi o que eu aprendi na escola quando eu estudei, eu não conseguia, porque o inglês vinha na minha cabeça. Isso foi um problema que eu, assim, lutei contra por vários dias do desafio. Eu acredito que na metade do desafio eu consegui começar a me desvencilhar desse hábito, mas é natural que teu cérebro busque onde ele tá mais confortável. Por isso que eu começava a falar em espanhol, terminava a frase em inglês, sem nem raciocinar direito. Mas eu permiti que isso acontecesse para que eu conseguisse superar esse detalhe também. Então aqui vão os maiores aprendizados que eu tive estudando espanhol por 100 dias e como que você pode replicar ele na sua vida também. O princípio do espanhol em 100 dias era simples. Eu ia estudar espanhol por 100 dias. Isso aí já estava colocada. Mas esse princípio traz uma coisa muito importante. Quando você se desafia, você está se desafiando a cumprir aquilo, já cria uma áurea mais legal,
né? O desafio para o ser humano é algo essencial. Então, tem essa perspectiva toda, será que eu consigo? Será que eu não consigo? É um desafio pessoal, né? Que se torna algo mais interessante. Se você simplesmente pega e fala, vou estudar espanhol, é diferente de você falar, eu vou estudar espanhol por 100 dias. Quando a gente vai falar de idiomas, a gente precisa ter metas, né? Na verdade, qualquer coisa a gente precisa ter metas, né? Mas idiomas, a gente precisa ter metas mais palpáveis, porque é muito difícil medir. Um nível e outro, por exemplo, o nível iniciante até o nível intermediário no inglês, é uma lacuna muito grande. São várias e várias coisas que você precisa preencher até que você consiga falar, eu tenho nível intermediário. Mesma coisa vale para qualquer outro idioma. Além do detalhe que você vai ter habilidades de níveis diferentes, né? Você talvez fale como um intermediário, você talvez leia como um nível avançado e coisas do tipo. Então, colocar números é muito, muito bom, porque aí você consegue falar assim, depois de 100 dias eu vou fazer um teste. Quando eu chegar e eu conseguir fazer 60% do meu cronograma, eu vou fazer outro teste. Eu vou ser intermediário quando eu conseguir dominar esses tópicos aqui. Então você precisa criar metas palpáveis, né? Isso é muito importante. Então esse é um princípio que você tem que levar para você. Você precisa ter metas muito, muito bem estabelecidas e você precisa de constância para alcançar essas metas. A constância foi a virada de chave no meu desafio. Eu sabia que a constância era importante, eu estudei sobre ela muito tempo, mas eu vivenciei isso no desafio. E é muito legal, porque constância não é sobre você não parar, é sobre você sempre saber voltar. Durante o desafio, esses 100 dias não foram seguidos um atrás do outro. Eu dei algumas pausas. Algumas pausas foram estratégicas e algumas foram, assim, a vida jogando na minha cara. Por exemplo, no Natal de 2022, eu e meu namorado, a gente pegou Covid, a gente ficou isolado no Natal, passamos o Natal sozinhos. Foi, assim, bem deprimente. E esse foi um período que eu, obviamente, não estudei. E tiveram alguns outros períodos que eu fiquei doente, porque na época eu tava trabalhando em casa, trabalhando fora e tal. Então, foi uma mistura de várias coisas. E aí, eu também não estudei. Então, tiveram pausas programadas e pausas que a vida colocou na minha frente. Mas, o fato de você sempre voltar, isso que é a constância, você não desistir. Então, esse é um dos maiores conselhos que eu posso te dar. Seja constante. Outro aprendizado que eu tive, que era também algo que eu já sabia, mas talvez seja algo que você não saiba, é que você precisa se planejar. Você precisa ter materiais definidos para estudar, você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Porque você não chega na hora que você vai fazer e você não faz. Então eu fazia esse planejamento todo com antecedência. Eu percebia que quando não conseguia fazer esse planejamento, eu tinha muita dificuldade de estudar, porque eu tinha que sentar, pensar, gastar toda uma energia para poder raciocinar o que eu ia fazer e eu tinha vontade de desistir, né? Então um conselho extra aí, se planeja. Perca tempo se planejando com antecedência para que você não perca o seu dia de estudos. Porque se você não se planeja, cara, as chances de você estudar são muito menores. Você vai chegar lá e putz, agora eu tenho que pensar ainda que eu vou estudar, cara. Não quero, não tô afim. É assim que acontece, é assim, eu sei, porque eu passei pelo mesmo. Pensa assim, de maneira inteligente, sabe? Aja de maneira inteligente, porque isso vai te ajudar muito e você não vai ficar perdendo tempo pensando no que estudar, porque você já fez isso antes, com antecedência. Então agora você só senta e estuda. Outra coisa importantíssima que eu fiz e que você também deve fazer é registrar o seu progresso. Eu registrei o meu progresso de uma maneira um pouco diferente, porque eu literalmente compartilhei 100 dias de estudo com vocês na internet, né? Então, o meu registro foi um pouco mais hard do que do que você precisa fazer. Você não precisa fazer isso. Mas se fizer, me marca que eu vou adorar ver. Teve muita gente que entrou pra esse desafio dessa maneira, tipo, se inspirou no que eu tava fazendo e fez também. Alguns vieram me perguntar, eu posso fazer? Claro, pode. O desafio é nosso, é pra todo mundo participar. É muito legal ver isso, né? As pessoas se movimentando nessa... Enfim, junto com a gente. É muito legal saber pra um professor que você tá influenciando as pessoas de uma maneira positiva. Embora você não registre em vídeo tudo que você tá estudando, você precisa registrar em um caderno, em um grupo do WhatsApp, uma planilha. Anotar o que você tá vendo, quanto tempo que você estudou, anota essas informações cruciais, assim, porque elas são importantíssimas para que você consiga perceber o que você tá errando, o que você consegue melhorar, porque esses 100 dias, eles não vão te dar um nível avançado no idioma, mas eles vão melhorar muito, muito, muito o seu idioma, inglês, espanhol, qualquer idioma que você esteja aprendendo, isso não importa. Porque a ideia aqui é você criar o hábito, você fazer com que o idioma faça parte da sua vida. Então, esse desafio, ele não te garante nada e te entrega tudo. É basicamente isso. Porque você consegue perceber as mudanças na sua fala, na sua escrita, enfim, no que você trabalhou nesse período. Porque são 100 dias focados, não tem como você não mudar em 100 dias. Não existe a possibilidade. Então, registra isso para que você consiga enxergar com clareza o que você mudou,
O que você tá melhorando? Sempre que você for fazer uma produção de áudio, grava ela, sabe? Manda lá no Drive, salva em algum lugar, porque aí você consegue olhar depois aquilo e perceber. Mas uma coisa que eu não tive, que eu senti falta e que eu recomendo que você tenha quando você quer aprender um idioma e se desafiar a fazer isso, é ter uma comunidade. Eu não desisti do espanhol em 100 dias, não foi porque eu sou uma pessoa iluminada, porque muita gente fala pra mim assim, porque você tem dom de aprender. Ninguém tem dom de aprender. A gente tem mais facilidade de aprender quando a gente se esforça mais pra aprender. Isso é verdade. Porque o ser humano é simples. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nela. Então eu tenho certeza que o meu quarto idioma vai ser muito mais fácil que o terceiro. O quinto vai ser muito mais fácil que o quarto. E assim por diante, porque eu tô fazendo isso há muito tempo. Tem que ficar mais fácil. Se não ficar mais fácil, tipo... Entendeu? O meme do Zac Efron. Então, quando alguém falar pra você assim, porque você não aprende, ou se você pensa assim com você, tipo, eu não levo jeito pra isso, não, inglês não é pra mim, eu não sirvo. Você serve, você só não tentou o suficiente da maneira certa. Não existe isso, tá, gente? E eu falo com convicção, porque eu já dei aula pra pessoas de todas as idades, já ensinei inglês pra pessoas muito criancinhas, pra pessoas muito idosas, e tudo dá certo, sempre dá certo. Existem estratégias específicas pra cada coisa, mas no final funciona, é possível, tá? Então não desista do teu sonho porque alguém falou pra você que não é pra você. É sim, é teu sonho e ponto final. E quando você tem uma comunidade de pessoas que tá ali junto com você, te incentivando, cumprindo esse desafio junto com você, não tem pra bater. Cara, é a melhor coisa. E é por isso que dessa vez, no próximo idioma que eu vou aprender, que vai ser o italiano, eu resolvi fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo. O espanhol em 100 dias foi um desafio muito bom pra mim, mas foi muito solitário. Eu só tinha vocês através dos comentários dos vídeos, então, era só depois que eu já tinha estudado, então eu não tinha aquele gás na hora de estudar, né? Eu só tinha depois. E eu senti muita falta desse senso de comunidade. Por isso que esse próximo idioma que eu vou aprender, a gente vai ter uma comunidade. E esse desafio não vai ser só meu, mas seu e de muita gente que já tá nele, então ele tá crescendo cada dia mais. O desafio se chama 75 Bilingual Challenge. Eu mudei um pouco as datas, porque eu percebi que no final dos 100 dias eu já tinha atingido o idioma que eu queria, tava só criando uma constância, então eu diminuí ele um pouquinho pra todo mundo poder participar e durar um pouquinho menos de tempo. E esse desafio que eu estou propondo agora pro italiano, que você pode fazer pro inglês, pro espanhol, pra qualquer idioma que você estiver aprendendo, mais focado no inglês, né, porque eu sou professora de inglês, então eu consigo te ajudar melhor com essa parte. Esse desafio é composto por 5 regras muito simples, que eu vou deixar aqui pra você ver. E o desafio é simples. A gente vai fazer essas 5 coisas por 75 dias. Eu montei um material pra você, pra te ajudar a caminhar por cada uma dessas partes. Eu imprimi ele aqui, eu te mostrar. Esse e-book aqui que você pode imprimir. Aqui no final tem tudo certinho pra você marcar o que você fez cada dia. Tem uma parte que é a biblioteca, né, que você no e-book você consegue clicar em cada livro, você é redirecionado ao PDF, mas é um material completo explicando todo o desafio. Eu também tenho tudo isso em videoaulas para você assistir, caso você não queira ler. Mas o mais legal de tudo isso é que você vai ter um grupo no WhatsApp com pessoas que vão estar fazendo o desafio juntinho com você. Então, todo dia vai ter uma pessoa lá falando: eu fiz, hoje deu certo, ou hoje não deu, e tal, foi tal coisa. Compartilhando o progresso, as dúvidas, as dores, pra gente poder se ajudar e aprender o nosso idioma juntos. A cada 10 dias do desafio, a gente vai ter uma reunião, né, um meet, e eu vou ajudar vocês a praticar um pouquinho. Vamos sanar as dúvidas aí que vocês tenham, dificuldades que vocês estejam tendo ao longo do desafio, celebrar as conquistas também. Então a gente vai ter um total de 8 ou 9 reuniões ao longo desse desafio, enquanto eu estiver fazendo. E o mais legal é que a gente vai fazer tudo isso junto, então vai ser várias pessoas mudando o inglês ao mesmo tempo. Eu te convido para participar. Se você quer conhecer mais o desafio, o link tá aqui na descrição, então é só você entrar, é o primeiro link. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha mudado um pouquinho a sua cabeça sobre como é aprender idiomas, que é uma coisa leve, é uma coisa tranquila, é algo que você vai errando e aprendendo no processo. Qualquer outra dúvida que vocês tenham sobre o desafio, sobre o espanhol em 100 dias, sobre qualquer coisa aqui do vídeo, deixa nos comentários que eu vou adorar responder. E também deixa nos comentários sugestões e temas para os vídeos, coisas que vocês querem ver mais aqui no canal, que com certeza 2024 eu vou trazer. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também me segue aí nas redes sociais, TikTok, Instagram, aqui também, né, se inscreve no canal. Me segue aí, é tudo @itsteacherlaiz e a gente se vê por aí. Bye bye, guys!